Olá, amigos operadores do direito. Inicialmente, eu gostaria de estar aqui agradecendo aos organizadores do Congresso por ter a oportunidade de vir aqui tratar de um tema que não é um tema recente no ordenamento jurídico brasileiro. Como vocês bem sabem, o trabalho fala sobre as intervenções administrativas no direito de propriedade, mais especificamente sobre o Instituto da Desapropriação no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, nós vamos falar aqui principalmente da relação sobre o direito de propriedade consagrado no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil e sua relação com o instituto jurídico denominado desapropriação, que é realizada pela administração pública frente ao particular, Qual a importância desse tema? Pois, inicialmente, a desapropriação realizada pela administração pública pode se configurar como um claro abuso aos direitos de propriedade. No entanto, analisa-se aqui, nesse estudo, as formas de como esse instituto pode ser utilizado legalmente e sem qualquer tipo de ofensa ao ordenamento jurídico brasileiro. Bom, para enfatizar um pouco mais, nós podemos dizer que a garantia constitucional do direito de propriedade e sua relação com as modalidades de intervenção do Estado nessa mesma propriedade trouxe à luz do ordenamento jurídico brasileiro uma série de questões, conceituações, uma série de normas legais. Entre essas normas está a de estabelecer as limitações que o Estado tem que respeitar antes de interferir na propriedade privada. Isso nos leva a crer, obviamente, que o direito de desapropriação ele é um direito de exceção, isso não há dúvidas. Ou seja, a regra é que o direito de propriedade seja sempre respeitado. O Instituto da Desapropriação é, sem dúvida, uma agressiva maneira que o Estado possui de intervir no direito de propriedade. Porém, ela é também uma forma que o poder público tem de vencer obstáculos à efetivação de obras e serviços de interesse da coletividade, como, por exemplo, a construção de um viaduto, de uma rodovia ou até mesmo a criação de uma reserva ambiental. Por outro lado, o direito de propriedade se caracteriza por garantir ao proprietário de um bem as faculdades de domínio sobre aquele mesmo bem, quais seja usar, fruir e dispor. Somente ele, o proprietário, ou preposto por ele autorizado, poderá exercer esse domínio que deverá ser respeitado por todos, pois possui efeito erga omnes. De uma maneira geral, esse direito não pode ser afrontado por terceiros. O próprio disposto no artigo 1231 do Código Civil Brasileiro dá-nos essa caracterização, nos mostra isso. Está lá disposto que a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Esse até prova em contrário é extremamente importante porque nos deixa claro que não pode o proprietário abusar desse direito, sob pena de tê-lo restringido ou até mesmo subtraído. Logicamente, não se pode negar aqui que a interferência do Estado no direito de propriedade é fruto do princípio basilar da supremacia do interesse público sobre o privado. É resultado da possibilidade de limitar os direitos individuais na busca da satisfação de necessidades coletivas. Ou seja, o ente estatal poderá legalmente limitar o uso ou até mesmo retirá-la do particular, desde que devidamente justificada a sua conduta. Em algumas situações de intervenção administrativa, elas resultam da prática de ilegalidade no exercício do domínio. Com efeito, em algumas situações, o particular não utiliza o bem de forma a garantir a sua função social. Nesses casos, o ente público poderá promover intervenções como forma de adequar o uso daquele bem ao interesse público. Em outros casos, porém, não menos importantes, aquela função social, apesar de estar sendo exercida, o indivíduo atende àquela função social, mas o Estado, em nome de um bem maior, por interesse incontestável da coletividade,
também pode vir a intervir naquela propriedade, obviamente de maneira justificada também. Falando um pouco agora sobre o direito de propriedade, sendo um pouco mais incisivo sobre esse direito de propriedade e a sua relação com as intervenções administrativas, eu gostaria de destacar que o direito de propriedade está presente e assegurado pela Carta Magna Brasileira em diversos incisos do seu artigo 5º, englobando de forma bem abrangente qualquer conteúdo patrimonial, material ou imaterial que esteja sob o domínio do indivíduo. Contudo, no próprio artigo 5º da mesma Constituição, existem as relativizações desse direito, caracterizando como não sendo um direito absoluto. Entre essas relativizações, nós podemos explicitar características relativas à função social da propriedade, que está presente no artigo 5º, inciso 23, a expropriação, que está presente no artigo 243 da Constituição, o uso capião, que está presente no artigo 183 e 191, a desapropriação, que é o fruto desse estudo, presente no artigo 5º, inciso 24, além da requisição. Falando um pouco mais sobre o Instituto da Desapropriação, nós podemos dizer que ela faz parte de um conjunto de institutos que compõem o quadro de restrições do Estado à propriedade privada. Alguns autores chegam a classificar a desapropriação como uma dessas restrições. Porém, outra parte da doutrina prefere afastá-la desse conjunto, uma vez que a desapropriação, pela sua natureza, pelas suas características, importa uma extinção, importa um sacrifício do próprio direito de propriedade. É o fim do direito de propriedade, o fim da perpetuidade. Frise-se que uma análise da desapropriação como uma restrição extrema ao direito de propriedade ou como seu próprio sacrifício, importa compreender aqui que é um instituto que tem aplicação subsidiária, logicamente, em relação aos outros institutos que importam meros gravames restritivos, como a limitação administrativa, a servidão administrativa, a ocupação temporária, a requisição administrativa, o tombamento, a utilização compulsória, enfim. No fundo, a desapropriação se apresenta como uma verdadeira última razão para a intervenção do Estado sobre o direito de propriedade, quando presentes razões de interesse público contrapostas à preservação desse mesmo direito de propriedade. Na fase executória administrativa, o que acontece quando se dá a desapropriação de um bem é o seguinte: o poder público ele notifica o proprietário de que o seu bem foi objeto de declaração de interesse social, de necessidade ou utilidade pública e apresenta o valor constante do laudo de avaliação. Esse laudo de avaliação é produzido em sede administrativa pela própria administração, pelos seus servidores, que eventualmente são engenheiros ou arquitetos, Esse laudo acompanha a notificação ao proprietário, que pode concordar ou não ainda em sede administrativa. Se concordar com aquele valor, a desapropriação se encerra consensualmente na fase administrativa. Se não concordar, o poder público terá que ajuizar uma ação judicial por meio da qual o juiz, por ser imparcial, fixará o valor da indenização justa devida ao proprietário. Bom, temos por concluir que tratamos aqui do direito constitucional de propriedade e do Instituto da Desapropriação em seus diversos aspectos, à luz da Constituição Federal de 1988, sendo essa uma das modalidades de intervenção de Estado na propriedade quando esta não atingir a sua finalidade
ou mesmo não houver interesse social na manutenção daquela propriedade. Resta comprovado neste estudo, ao longo desse estudo, que não será em todas as situações que ocorrerá o pagamento de indenização. Há casos que, além de não cumprir a sua função social, há também uma clara situação de abuso de direito, como, por exemplo, o plantio de plantas psicotrópicas. Também ficaram explícitos aqui, com absoluta certeza, a necessidade de existência de instrumento probatório eficaz por parte da administração pública, sob pena de desvio de finalidade alegado pelo particular e, consequentemente, apreciação pelo judiciário, isto quando o particular não concordar com tal desapropriação e o Instituto da Desapropriação, além do seu caráter administrativo, automaticamente passará a ter também um caráter judicial, né? Por último, foi analisado uma parte do procedimento de desapropriação, onde resta claro que o Estado, ao atuar, deve ponderar entre o direito de propriedade do particular e a intervenção administrativa que possui a competência para realizar, lembrando que a desapropriação é a exceção. Existem vários outros institutos de caráter interventivos que têm prioridade sobre a desapropriação. Gostaria de agradecer a todos por assistir esse vídeo e deixarei o e-mail para possíveis dúvidas a serem retiradas a respeito do mesmo. Muito obrigado.